Graça e paz, irmãos. Os irmãos, os meninos vão saindo aí, as crianças, e o som vai sendo ajustado ali. Meus queridos, eu peço a vocês que abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 1 ao 8. João 15, do 1 ao 8. Que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanha, lança no fogo e o queima. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Amém. Vamos orar mais uma vez para nos achegar diante dessa palavra e aprender dela. Senhor Deus, eterno Pai, louvado e exaltado és tu, ó Deus bendito. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, ó soberano Deus, por essa noite, muito obrigado, ó Pai amado, por essas pessoas que aqui estão, muito obrigado, ó Pai bendito, porque o Senhor tem nos reunido aqui e tem dado a nós a tua palavra que é tão maravilhosa. Senhor, nós precisamos da iluminação do Senhor para entender a tua palavra, para aplicar em nossas vidas e ter uma vida correspondente com a verdade. E isso, ó Deus bendito, suplico ao Senhor que esteja nos concedendo hoje e sempre para o louvor e glória do teu santo nome. Amém. O hino que estava sendo entoado agora por último, eu quero ter um coração segundo o coração de Deus, um negócio assim, que eu sou fraco com música. E para que nós venhamos adquirir um coração igual ao coração de Deus, segundo o coração de Deus, é necessário que nós venhamos estar ligados ao Senhor. A palavra de Deus essa noite é justamente isso que nós iremos aprender. E Cristo Jesus, ele usa uma metáfora para ilustrar ali algo importantíssimo para nós. Ele usa uma metáfora, ele usa ali a figura de uma árvore, de um pé de vinho, de uva, melhor dizendo, e vai mostrando que ele é a videira e nós somos os ramos. E todo mundo aqui já percebeu que uma galha seca, onde a ponta já morreu, não produz fruto. Então é nesse sentido que Cristo Jesus ele tem dado a nós essa palavra, para que nós venhamos entender algo tão profundo e necessário para a nossa vida, para o nosso crescimento
e assim produzir frutos que glorificam o nome de Deus Pai. Ele começa do seguinte: eu sou a videira verdadeira. Ele já se destaca mostrando que não há outra videira verdadeira a não ser Ele mesmo. Toda videira que você vier estar ligado, que não seja Cristo Jesus, ele pode ter uma aparência, porém, nem toda a aparência de fato corresponde com aquilo que é de Deus. E nós devemos ter esse cuidado, porque Cristo Jesus, ele vai mostrar que há uma penalidade severa para todos aqueles que não correspondem com a sua verdade. É por isso que ele ali já diz que é a videira verdadeira, e o seu pai, ele mostra, deixa bem claro que Deus Pai é o lavrador. E o lavrador, ele tem um papel importantíssimo na planta, na árvore. Ele tem os cuidados. Ele não é somente aquele que vai lá, lança semente e daqui a um tempo ele volta e exige fruto dela, ou colhe os frutos dela. Ele trabalha na árvore. Ele está ali dia após dia, tratando, cuidando, dando os suplementos necessários para que aquela árvore corresponda, ali no devido tempo, dando o seu fruto. Conosco é de igual forma. Se nós estivermos ligados ao Senhor, nós iremos frutificar. E esse frutificar é necessário para a nossa vida. Porque não é uma opção, é uma obrigação de todo aquele que está ligado a Deus, ligado ao Filho, ao Espírito Santo, como a Trindade em geral, frutificar. Não é uma opção, é uma obrigação que todos dê frutos. E esses frutos têm por objetivo glorificar o nome de Deus. Muitas das vezes as pessoas elas vão julgando outra pelo comportamento dela ali, que muitas das vezes não corresponde com a realidade espiritual dela diante de Deus. E aí Deus, ele vai nos mostrar que como é tratado cada parte, cada detalhe dessa árvore aqui, para que o propósito dela seja alcançado. Então, continuando, vamos ver que primeiro nós devemos entender, Jesus Cristo aqui, ele estava horas antes de ser preso e posteriormente ser morto ali. Judas já tinha saído desse momento do cenário e Jesus Cristo, logo após a ceia, ele reúne os 11 ali e vai ensinando, dando esses ensinamentos aos seus discípulos, para mostrar que a palavra de Deus deve estar em nós, para que nós venhamos ser bem-sucedidos. E aqueles que estavam ligados a Cristo Jesus iriam frutificar de uma forma menor, a que quer mostrar algo maior. Por exemplo, Judas aqui, ele já tinha sido podado. Algo aqui pequeno, com poucas pessoas, ilustrando algo que vai acontecer em uma larga escala. Então, Jesus, ele vai mostrando ali algo que será repetido e será bênção para aqueles que estão ligados a ele. E como Judas já estava cortado, digamos assim, será trágico. Então, meus amados, vamos continuar no texto aqui. Jesus, ele usa essa metáfora aqui para deixar mais simples.
cada vez mais Cristo Jesus deixa simples a sua mensagem. Não é uma mensagem que precisa de muita coisa para ser entendida. Essa mensagem é uma mensagem simples e básica para nós. E nós devemos sair com essa verdade em nossa cabeça, que é o seguinte: aquele que permanece em Cristo Jesus, que é a videira verdadeira, ele frutificará. E aqueles que são galhos, que não têm vida, esse não frutificará. E isso não quer dizer que todos os que estão na igreja, ele necessariamente está ligado à ceifa, né, que é o que dá a vida toda a planta. E o versículo 2 vai dizer o seguinte: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa. Então, nós vemos que aqui é o agricultor que faz isso, que está atuando no meio do povo. E aqui eu quero tentar explicar para você que ele usa, né, uma figura que depois vai estar lá em Hebreus, no capítulo 6, versículo 7 e 8, que nós vamos entender aqui o que o Senhor está dizendo. Diz o seguinte: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultiva, recebe bênção da parte de Deus. Presta atenção, estes aqui são aqueles que recebem as bênçãos da parte de Deus, e por isso eles frutificam. No 8 diz assim: mas se produz espinho e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimado. Mas, mais uma vez, nós vemos aqui uma palavra de juízo para as pessoas que não permanecem no Senhor. E assim, a palavra de Deus traz essa ideia para nós e essa urgência de nos ligar quanto mais rápido possível ao nosso Senhor. O nosso Senhor, ele se coloca em nosso favor de uma forma para nos abençoar. E aí eu e você, nós devemos ter um cuidado se podemos encontrar essas bênçãos em nossas vidas. Porque a partir daí nós podemos concluir algo sobre nós. Como é que está o meu relacionamento? Como é que está essa conexão de mim para com Deus, de você para com Deus? Como é que você tem sido alimentado? Se você é o ramo, está ligado à videira, você deve ter frutos. E esse fruto, ele é natural, porque não vai depender de mim, mas depende do próprio Deus. É Ele que nos dá, é Ele que nos concede tamanha bênção. E nós, muitas das vezes, vivemos vidas longas dentro da igreja, e se for preciso apontar um fruto, nós não encontramos, e isso tem algo gravíssimo sobre as nossas vidas. Isso vai mostrar a nossa realidade espiritual diante de Deus. Se de fato eu estou ligado, eu estou recebendo essa bênção que vai me dar esse fruto. E se esse fruto naturalmente chegou na minha vida, ou se ainda não chegou. E nós ficamos, dia após dia, confortável, e a palavra de Deus mostrando claramente que se não tiver fruto, o Pai vem, corta e lança no fogo, mostrando aqui sempre um sinal de juízo sobre a vida daqueles que não têm fruto. Meus irmãos, nós devemos andar cuidadosos
com relação a essa realidade. E essa igreja, ela tem recebido um benefício da pregação da palavra de Deus, da explicação expositiva. Não é um tema que nós trazemos aqui e fazemos malabarismo para que aquela ideia venha a ser aplicada no nosso meio. Não, é algo explicado, versículo por versículo, mostrando a forma que o próprio Jesus Cristo lidou com os seus discípulos da melhor forma, porque não tem ninguém melhor para lidar com isso do que o próprio Jesus Cristo. E se vocês perceberem, eu não tenho trazido nada aqui até agora. Unicamente estou falando daquilo que o próprio Jesus Cristo falou anteriormente para os seus discípulos e que agora está falando novamente. Esse cuidado que Deus está tendo conosco para nos alertar, para nos abençoar com os frutos, esse cuidado eu e você devemos ter, estar atento para abraçar as bênçãos do Senhor, para não tornar maldição aquilo que vem sobre mim. E nós devemos estar atentos cada vez mais. É grande responsabilidade, minha e sua, para nós entender essas palavras. E o próprio Jesus Cristo vai mostrar que não tem outra finalidade para aqueles que estão mortos. As pontas das galhas, elas são podadas, elas são cortadas. E Deus, Ele tem cortado nós aqui. Ele tem podado, Ele tem cuidado. O próprio versículo vai mostrar isso. Mostra da seguinte forma, no 2. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, Ele o corta. Deus o corta. Aí, e todo o que dá fruto, Ele limpa. Ou seja, Deus, Ele está cortando e está nos limpando por meio dessa palavra. É necessário que venha a ter um receptor dessa palavra, e esse receptor deve estar de coração aberto, e esse receptor sou eu e é você. Nós devemos receber essa palavra com urgência, com carinho, aplicar em nossas vidas, porque essa palavra é o que vai fazer essa faxina em nós. Essa faxina é necessário, pois nós viemos do mundo trazendo uma bagagem podre e Deus está cortando. Mas nós, muitas das vezes, preferimos morrer abraçado com o pecado, do que deixar Deus cortar aquela parte que eu gosto tanto, mas é pecado. Deus, Ele corta por meio da palavra. E nós, muitas das vezes, não queremos ouvir essa realidade. E essa realidade é boa demais. Porque imagine só o desconforto que ela traz no primeiro momento. Agora, tenta projetar sua mente para imaginar saboreando desses frutos suculentos. Algo que a nossa mente muitas das vezes não consegue acompanhar o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo, o que Deus fará. E eu e você, nós, com a nossa mesquinheza, preferimos continuar no pecado do que deixar a tesoura de Deus cortar o nosso ramo, nos limpar, para que nós venhamos produzir frutos. Esse fruto é necessário em mim e em você. Não pode ser descartado. Esse fruto tem que ter em mim e em você. É que nem aquela parte que Jesus Cristo, Ele estava vindo de outra cidade, pernoitou na cidade, e Ele veio e viu aquela figueira linda, pomposa, e Ele começou ali a abrir os galhos, olhando, caçando, mas não tinha fruto. Não tinha fruto naquela árvore.
E o que Jesus Cristo fez? O amaldiçoou. E de imediato aquela figueira secou. Assim também será quando o Senhor vier caçar fruto em nós. Porque tem um corte que é para deixar a árvore viçosa, produtiva. Lá na roça do meu pai, por exemplo, tem um pé de araçá. E pai, ele poda direto, ele fica galhadão enorme. E pai poda. E quando poda, em seguida, vem os botãozinhos. E ali vai desabrochando aquela flor. Ela deixa um fruto que muitas pessoas não acreditam, já chegou até 1,3 kg. Para você ver o cuidado de um lavrador, aquele que vai cuidando. E detalhe, meu pai faz o quê? Ele rasga o pano velho e enrola na fruta, protegendo. É assim que Deus faz conosco. Deus nos poda. No primeiro momento, traz desconforto. A própria palavra vai mostrar isso. Que ninguém recebendo uma repreensão, ela vai receber de bom grado no primeiro momento. Mas aquilo vai gerar alegria posteriormente. Por conta de quê? Por conta que a palavra corrigiu. Porque a palavra foi usada como tesoura para cortar aquela ponta morta, aquela ponta que estava passando, aquela ponta que não dava fruto, que estava atrapalhando. Eu sei que não é tão simples. Você sempre aconselhar, acompanhar, corrigir é uma coisa. Agora você passar por isso é outra. É outra e ninguém quer. Todo mundo dá por valente na mesma da hora. Moço, não vem falar comigo não. Logo eu não sei um bocado de coisa. E isso é uma realidade. Mas a palavra de Deus tem essa finalidade em nossas vidas. E nós devemos estar atentos a essa palavra para que nós possamos crescer, para que nós possamos frutificar. Judas, ele já tinha saído de cena, já tinha sido cortado, digamos assim. E no versículo 4 vai dizer o seguinte: permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Jesus Cristo sempre ensinando de uma forma cada vez mais clara. Assim como o ramo não pode frutificar fora da videira, porque ele foi cortado e não recebe mais os nutrientes necessários para que ele floresça e frutifica. Eu também, você também não pode adquirir os frutos do Senhor se você não permanecer em Cristo Jesus. E aqui está um detalhe importante, porque as pessoas, elas pensam que pode estar no mundo e em Cristo Jesus. E aí não pode. Não pode. Não tem como. É somente em Cristo Jesus que você pode frutificar. E aí essa palavra permanecer, ela traz a ideia no original, meus amados, de fazer morada. Ou seja, aquele que não faz morada em mim e eu não faço morada nele, não pode dar fruto. Ou seja, eu e você devemos fazer morada no Senhor. E o Senhor, por sua vez, deve fazer morada em nós. E só assim
nós iremos ter fruto. Tirando isso daí, você está redondamente enganado. Você pode fazer o que for. Você pode queimar o seu corpo. Você pode dar tudo que você tem. Não adianta. É inútil. Porque esse fruto, ele depende unicamente do próprio Senhor. E aquele que permanece em mim, e eu permaneço nele, esse dará frutos. A importância de nós permanecermos no Senhor. Agora, detalhe, nós devemos fazer uma análise nesse momento, em nossas vidas, do jeito que eu estou vivendo, do jeito que eu estou me portando, do jeito que eu estou me relacionando com o Senhor na minha casa, no off, no privado. Deus está permanecendo em você? Deus está fazendo morada? Você está fazendo morada? Saindo daqui agora, será que essa morada não vai ficar desabitada? Será que essa morada não está sendo só habitada somente aqui e agora? Essa análise, eu e você temos que fazer sobre as nossas vidas. E, mais uma vez, continuando, no 5. Eu sou a videira. Jesus Cristo, ele apresenta a metáfora, e no 5 ele vai aprofundar e vai aplicar. É claro que eu já fiz a maioria dessas coisas aqui, né? A parte da aplicação eu já fiz aqui. Diz assim no versículo 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. É claro, esse fazer nada aqui é produzir algo espiritual, é produzir algo eterno. É isso. Porque quantos de nós, eu me incluo, o primeiro, posso estar envolvido, fazendo, mas não estou no Senhor? Porque nós podemos fazer algo que pode pressionar as pessoas que nos assistem. Mas com relação às coisas eternas, é perecível, assim como a palha é perecível. As coisas eternas, eu só posso produzir se eu estiver no Senhor. Se você estiver no Senhor, você pode produzir as coisas eternas do Senhor. As coisas espirituais. Essa obra aqui, qualquer um pode fazer. Qualquer um. Conheço muitas pessoas, são espíritas, que faz a obra maravilhosa. Mas, espiritualmente, aceitavelmente, na presença de Deus, não passa de palha. Não passa de nada. Porque aquela pessoa, se ela perecer naquele dia, aquela obra pereceu naquele dia. Mas aquele que produz para a eternidade e tem uma vida espiritual, frutos espirituais, esse passará por toda a eternidade. Esses frutos, ele não irá se dissolver,
Pelo contrário, serão eternos e serão visíveis na minha vida e na sua vida. Porque o Senhor habita em mim, habita em você, faz morada. Não é porque eu sou o cara, é por conta que o Senhor faz morada. Tudo é por conta dele, é ele que faz morada em nós, e eu tenho que fazer essa morada no Senhor também. Devo repousar no Senhor, descansar, aprender, frutificar, crescer, viver, tudo para o Senhor e nada para mim. Claro, Deus, quando nos abençoe com seus frutos, eu sou abençoado, a minha pessoa, a minha família, as pessoas que estão em meu entorno, todos são abençoados. E assim, vamos dar continuidade no versículo 6. Diz assim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanha, lança no fogo e o queima. Então, meus irmãos, a pessoa que não permanece no Senhor, trocando em miúdos, ela não é crente. Ela não é crente. Não tem outra conversa. Não, talvez, não é isso que está querendo dizer. É isso mesmo. A pessoa que não permanece no Senhor é uma pessoa que não é crente. Não, só estou dando um tempo. Ilusão. Não existe. A pessoa, para ter vida, é necessário permanecer no Senhor. Porque a videira, ela é a fonte da vida. E os galhos não é a vida e que leva os seus nutrientes para o caule, para as suas raízes. Isso é inverso. É da raiz para o caule, galhos, folhas, frutos. É assim. Nós devemos estar cada vez mais atentos a isso. Agora, interessante. Isso daqui é interessante porque nós cremos na oração. No versículo 7, tem duas condições que o Senhor coloca para que as nossas orações elas venham a ser respondidas. Leia aí no 7. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Perceberam? Se permaneceres em mim e a minha palavra permaneceres em vós. Quantas vezes nós oramos e nada? Amados irmãos, tem alguns sinais que o Senhor vai deixando no meio do caminho para nos dar uma dica. Se de fato eu estou no Senhor ou não. Nós oramos e nós devemos esperar para receber. Diz assim, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. O que quiserem. Então a condição é você estar no Senhor e a palavra dele em você. Agora detalhe, que pode ser que nós não recebemos, porque as nossas orações geralmente nunca é para o reino de Deus. Nunca é. Geralmente só é para nós. Senhor, eu estou precisando disso, me ajuda nessa área, isso, me ajuda a desenvolver isso aqui. Senhor, mas nunca diz, Senhor, eu te peço que me capacite para amar o teu povo. Senhor, me capacite para fazer a tua obra.
Tudo isso que vocês pedirem será dado se você pedir aquilo que glorifica o nome de Deus. Agora, detalhe, se você não está disposto a fazer a obra de Deus, não peça. Não peça. Você vai pedir uma coisa a Deus se você não quer fazer? Nós devemos pedir algo que glorifica o nome de Deus. A palavra do Senhor deve permanecer em mim, deve permanecer em você. Você deve estar no Senhor, ligado, e assim as nossas orações serão correspondidas. Mas enquanto as minhas orações visam somente o meu bem, meu bel prazer, nem adianta, filho, nem adianta. Muitas das vezes, Deus, Ele não responde, e graças a Deus, né, que Ele não responde, porque seria uma destruição para nós. Às vezes, a pessoa, ela pede um carro. Senhor, quem não já ouviu essas histórias, né? Senhor, se eu tiver um carro, meu carro vai ser para a obra. Se eu tiver a moto, minha moto vai ser para a obra. Comprou o carro, sumiu. Até hoje ninguém sabe onde está a pessoa. Moço, fulano chegou aí, moço não chegou não. Será que está aqui no estado? Mas por quê? Moço, ele comprou um carro que sumiu. Disse que era para a obra, até hoje ninguém viu mais o rastro. Não é verdade? Então, meus irmãos, nós devemos estar atentos com relação a essas coisas. E a finalidade do fruto na minha vida e na sua vida é o quê? No versículo 8 vai deixar bem explícito isso daí. Deus é glorificado. No versículo 8 diz assim, ó: nisto é glorificado o meu Pai, quando os frutos estão em mim, começa a brotar. Esses frutos é para a glória de Deus. Muitas das vezes, nós temos uma mentalidade rasa de pensar que Deus só é glorificado nos louvores, né? Mas não. Deus é glorificado quando eu e você frutificamos. E os nossos frutos, eles abençoam outras pessoas. Os nossos frutos não é para que nós venhamos tomar proveito disso e oprimir outras pessoas. Querer ser maior do que as outras pessoas. Ah, eu prego, moço, licença aí, vai ali, ó. Aqui é o pregador, deixa ele aí. Pregador, e ele é o que a mais do que outra pessoa? Aí, moço, calma aí, ele é um dirigente de louvor, deixa ele ali. Não, meus irmãos, Deus é glorificado quando os frutos dele. E detalhe, quanto nós mais frutificamos, mais o mundo vai percebendo o poder de Deus sobre as nossas vidas, sobre esse mundo de trevas, o poder de Deus sobre as coisas desse mundo, e as coisas desse mundo vão perdendo sentido, e somente aquilo que provém do próprio Senhor é que vai nos dar o sentido da vida. As pessoas que vêm nos contemplar e dizer, rapaz, o que Deus fez na vida daquele homem. Aquele homem tem sido uma bênção. Aquela mulher tem sido uma bênção na sociedade. E aí, o nome de Deus é glorificado. O nome de Deus é glorificado quando nós frutificamos. Quer glorificar o nome do Senhor? Frutifique. Quer frutificar? Permaneça no Senhor. Se firma no Senhor. Não busque outro caminho. Não tente negociar essas coisas do mundo com as coisas de Deus. Não, moço, eu vou ajeitar meu negócio lá e depois de noite eu vou lá e tá tudo certo. Aí passa uma semana ou duas, aí volta de novo. Não.
Deus nos quer unicamente, exclusivamente para Ele. Eu tenho que abandonar meu pecado, meu trabalho? Não. Lá no seu trabalho, você tem como glorificar o nome de Deus. Mas você vai para o seu trabalho para debate, para falar de coisas que não vai edificar ninguém e vai deixar a mancha. Mas fulano aqui parece que é doido. Toda vez que chega aqui, não fala nada da palavra de Deus. E quando fala, as coisas é tudo desencontrada. Nós devemos nos corrigir. E o Senhor está mostrando a fonte da vida. E essa fonte é Ele mesmo. E essa fonte não pode se esvair dos meus olhos, dos seus olhos. Pelo contrário, essa fonte, eu devo me aproximar dela. E essa fonte, eu venho fazer morada nela. E nessa fonte, ela vem fazer morada em mim. É isso que o Senhor quer de nós. Se eu for bem sucedido na vida, mas se eu for podado, cortado, lançado ao fogo, como um maldito, de nada adiantou a minha vida aqui. O propósito de Deus de frutificar na minha vida deve estar cada vez mais acolhido por mim e por você. É responsabilidade minha e sua. Não devemos pensar que nós estamos aqui, iremos responder pela coletividade. Não. Não é o pastor que vai responder aqui por todos. Nós vamos ficar de lado e o pastor vai lá e conversa lá com o Senhor e vai nos apresentar. Não, mas Antônio Carlos é assim, mas é um bom rapaz. Não é assim. É eu e você diante de Deus. E como a última pregação eu falei, que os céus e a terra vão pedir licença para não contemplar esse dia de juízo. Mas, para aqueles que têm o fruto do Espírito Santo, aqueles que estão ligados à videira, aqueles que têm feito morada no Senhor, tem coisa linda prometida para essas pessoas. Tem coisas maravilhosas. E ali em Apocalipse, capítulo 21, aquela cidade, Deus nos acolhendo, é uma imagem que eu não tiro da minha mente. Deus me acolhendo e enxugando do meu rosto todas as minhas lágrimas. Isso é maravilhoso. E é de graça. Para que eu possa receber isso, é necessário permanecer ou fazer morada no Senhor. É melhor do que fazer morada no pecado, meus irmãos. Vamos fazer morada no Senhor. Eu chamo cada um de vocês para, nesse momento, invocar o nome do Senhor. Senhor, toma minha vida na tua presença. Me ajude a fazer morada no Senhor. Faça morada no meu coração. Pai, me dá o teu fruto do teu Espírito sobre a minha vida. Pai, capacita-me para mim glorificar o teu santo nome. Corta o meu pecado. Corta o meu orgulho. Corta aquilo que tem me afastado do Senhor, que tem me deixado seco, como as pontas de uma videira. E me renova e me aceite em tua presença. Eu quero orar nesse momento, juntamente com a igreja. E vamos nos comprometer, meus irmãos. A palavra de Deus é maravilhosa, é linda. Ela vai mostrando
uma simplicidade que todos aqui podem entender. Você pode tirar, né, as suas próprias conclusões, que não é tão difícil. Aquele que permanece e dá fruto. E o que dá fruto tem vida. E os que não permanecem vão ser como uma lenha jogada ao fogo, porque é morto. É isso, a palavra de Deus. Peça perdão a Deus pelo seu pecado. Peça ao Senhor que te aceite na tua presença, na presença dEle. E que o Espírito Santo do Senhor faça uma visita aos nossos corações essa noite, para uma vida eterna. Senhor Deus, eterno Pai, Senhor, eu tenho, ó soberano Deus amado, claras evidências de pontas secas que precisa ser tratado, que precisa ser cortado. Eu preciso de cuidado, Senhor. Eu preciso da vida. Eu preciso, ó Pai amado, fazer morada no Senhor. E eu preciso, ó Deus bendito, que o Senhor faça morada no meu coração. Que eu te peço, ó Pai amado, que o Teu Santo Espírito nos rapita, ó Pai amado, para a Tua presença. Nos leva, ó Pai bendito, de tal forma que nós não venhamos, ó Pai amado, ter paz, enquanto nós não confessarmos nossos pecados diante do Senhor, entregar as nossas vidas ao Senhor, e ter, ó Pai amado, um compromisso, uma alegria, de fazer parte, ó Pai amado, da videira verdadeira. Eu te peço perdão por todos os meus pecados. Eu te peço que esteja olhando para cada um dos irmãos aqui presentes. Que Teu nome venha a ser glorificado. Que Teu nome venha a ser exaltado por meio das nossas vidas. Que os frutos, ó Pai amado, não venham, ó Pai bendito, para que nós venhamos crescer em arrogância, em prepotência, mas para que nós venhamos apontar para o Senhor, para abençoar o próximo. Eu te peço, ó Deus bendito, nos visita essa noite, visita o nosso coração. Não deixe, ó Pai amado, que nenhum de nós venhamos ser, ó Pai bendito, como aqueles ramos que estão secos, que estão destinados para a condenação. Mas nos acolha, ó Pai amado, em Tua presença. Nos rega com o Teu amor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.